Mobilização na Escola Érico Veríssimo chega ao 15º dia. Tá uma tensão aqui bem grande, para te falar bem a verdade. Até quando continua essa mobilização? É indeterminado, a gente não sabe quando a gente vai sair daqui. Estudantes afirmam que o manifesto é pacífico. Quem diz que a ocupação está barrando ou está impedindo que as aulas sejam ocorridas nessa escola, está mentindo. E enquanto cerca de 170 escolas públicas estão ocupadas pelo Estado, o governo quer privatizar a educação. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univate, segunda edição, está começando. A Prefeitura de Estrela, com a participação da Caixa Econômica Federal, Conselho Municipal da Habitação e Sociedade Civil, faz na próxima sexta o sorteio para a escolha das unidades do empreendimentos Nova Morada 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. O ato vai ser no conjunto habitacional, que fica no bairro Novo Paraíso. Das 8 da manhã ao meio-dia, ocorre o sorteio das 100 casas do Nova Morada 2 e da 1 às 5 da tarde, das 150 unidades do Nova Morada 1. O processo de escolha das residências obedece a critérios nacionais e municipais do programa Minha Casa Minha Vida, regido pela portaria do Ministério das Cidades. Para o projeto, o investimento é de R$21 milhões investidos nas 250 unidades habitacionais e no acesso ao empreendimento. A partir do próximo semestre, os estudantes dos cursos técnicos da Univates também podem utilizar o programa de financiamento próprio da instituição, o Credivates. O programa foi implantado no final de 2015. Essa é uma alternativa para alunos que não conseguem ser beneficiados pelo FIES. O financiamento pode ser feito até 50% da semestralidade contratada pelo aluno. São 30 vagas para estudantes matriculados nos semestres 2016A e 2016B. Mais informações no site da Univates. Agora a gente fala de educação porque segue a mobilização no Érico Veríssimo em Lajeado. A ocupação da escola chega ao 15º dia. Estudantes pedem mais diálogo com autoridades e professores, além da valorização do ensino público. Professores e funcionários da Escola Érico Veríssimo tentam persuadir os estudantes que participam da mobilização para que retornem às aulas e acabem com a ocupação. Ontem, o Conselho Escolar entregou uma notificação para os manifestantes, exigindo a desocupação do local até às 8h30 da noite e pedindo a entrega das pautas de reivindicação. A pauta foi entregue, a ocupação continua. A gente não tem tido respaldo nenhum da direção, nem da coordenadoria. Eles não têm se comunicado conosco. Hoje à tarde, inclusive, a gente pretende ir lá, ter uma conversa, apresentar nossas pautas, porque ninguém deu a nossa oportunidade de ser ouvido, não aconteceu na reunião. Na última reunião, que foi aquela que a gente foi notificado que a gente deveria desocupar. E assim, a partir do momento que uma direção de escola, um conselho escolar, usa o nome do Ministério Público para fazer esse tipo de ameaça, é muito sério. Porque a SEDUC, o Ministério Público, já disseram que não vão interferir, porque a nossa situação e o nosso movimento está sendo muito pacífico. Representantes do CEPER Sindicato foram até a escola conversar com os manifestantes e reiterar o apoio à mobilização. Nós apoiamos os nossos estudantes porque eles têm uma pauta própria, inclusive, né? Eles lutam contra o PL 44, que é as OS, ou seja, que significa isso? É a privatização do espaço público, da escola pública, que querem, então, repassar para a iniciativa privada. E, óbvio, e a gente é contra, porque isso precariza cada vez mais a oferta de uma escola pública de qualidade. A gente luta por isso, que o governo retome, sim, a sua pauta e seus investimentos mais pesados na educação e nas suas escolas que ele mantém. Os alunos estão com o direito de acesso à educação comprometido, né? Então, a gente vê essas ocupações em muitas escolas, né, acontecendo em todo o estado, Brasil afora também, né? Como um movimento legítimo também. Eles têm o direito de se manifestar, eles têm também o direito de acesso à educação, e no momento que esse acesso à educação está comprometido por ataques, né, do governo
a educação pública estadual, né? Então, com certeza, é um movimento que é legítimo, né? Eles têm o direito de se manifestar e defender, né, esse direito deles que está consignado na Constituição Federal. Por enquanto, a mobilização continua e as aulas acontecem de forma parcial na escola. Nós não estamos barrando a entrada de ninguém. Ninguém quer que os alunos tenham mais aula do que a gente. A gente quer ter aula tanto quanto esses que dizem que a gente não quer que eles tenham aula, entende? Isso não acontece. Quem diz que a ocupação está barrando ou está impedindo que as aulas sejam ocorridas nessa escola, está mentindo. Vale a pena totalmente. Quando a gente quer mudar algo, a gente tem que sacrificar algo. Eu acho que é uma lei básica da vida isso. A gente volta a falar sobre educação no segundo bloco. O recadastramento do cartão SUS em Estrela segue até o dia 30 de junho. O processo é feito apenas na Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Osório 427, bairro Oriental. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência em nome do usuário para o recadastro. Quem não tiver comprovante de endereço pode apresentar o contrato de aluguel ou declaração registrada em cartório. Menores até 16 anos devem apresentar a certidão de nascimento e comprovante de endereço em nome dos pais. A seguir, a gente fala mais sobre educação, dessa vez sobre a privatização das escolas. Já voltamos. No próximo domingo tem Dia Sem Carro na rótula em frente ao Centro Cultural Univates. A atividade começa às 15 horas da tarde. O evento é uma iniciativa ao uso de transportes sustentáveis, a prática de exercícios físicos e a integração com a comunidade. Vai ter passeio ciclístico, oficina de compostagem, apresentação de música e food trucks. Além disso, vai ter distribuição de erva mate e água quente para chimarrão. A biblioteca da Univates também vai estar aberta ao público. A adesão ao estado de greve dos trabalhadores da alimentação deve ser votada em assembleia marcada para o dia 10. O encontro ocorre após o fracasso das negociações salariais entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Avícolas e a Alimentação em Geral de Lajeado e região e as empresas do setor. Ontem, dirigentes entregaram panfletos em frente de empresas de Lajeado para mobilizar trabalhadores ao debate. A gente volta a falar de educação pública aqui no Jornal da Univates. O governo do estado apresentou o PL 44, que prevê entidades privadas sem fins lucrativos para exercer atividades em áreas como ensino e cultura. A lei prevê que essas entidades poderiam receber recursos públicos e até mesmo estruturas físicas pertencentes ao estado. Isso não agrada os integrantes do CEPERS. O projeto de lei 44, apresentado pelo governo do estado, é alvo de descontentamento dos professores em greve e dos alunos que ocupam escolas, como indica o cartaz em frente ao Colégio Érico Veríssimo. O projeto permite que entidades privadas sem fins lucrativos sejam qualificadas como organizações sociais, em conformidade com a Lei Federal número 9.637 de 1998. Ainda estabelece que o governo pode firmar parcerias com as organizações sociais para fomento e execução de atividades. O CEPERS é totalmente contrário ao PL 44. A gente entende que isso é a privatização, sim, da educação pública. E nós, enquanto educadores da rede pública estadual, não podemos permitir que a educação, que não é algo comercial, vamos dizer, não é um produto comercial, não tem esse tipo de valor, a gente não pode permitir que ela se torne um produto do mercado. As parcerias poderiam ser feitas em 8 áreas, entre elas ensino, esporte, saúde e cultura. O projeto prevê que, além de receber recursos, também ficaria autorizada a cessão de servidores públicos para trabalhar nas entidades privadas, sendo que, nesse caso, os custos ficariam com o Estado. Então, nós entendemos que a educação ela perde a sua liberdade. O professor perde a liberdade, o aluno perde a liberdade e a escola, como espaço público voltado para a educação, passa a ser um produto do mercado. Nossa equipe fez contato com a terceira Coordenadoria Regional de Educação. A coordenadora adjunta não quis se pronunciar sobre o projeto de lei número 44, alegando ser competência do Estado. Por e-mail, ela comentou que já existe um programa estadual em andamento que incentiva parcerias público-privadas, o Escola Melhor, Sociedade Melhor. A seguir tem previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. Nós já voltamos.
No dia 9 de junho, a Univates realiza a oficina Mini Chefs. O curso começa às 4 horas da tarde na cozinha pedagógica da Univates. Crianças de 8 a 12 anos podem participar. As inscrições terminam hoje. O custo para participar é de R$ 80. Inscrições e mais informações no site da Univates. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Há vagas para as áreas de inglês, história e geografia. É exigido curso superior com licenciatura plena específica nas áreas de interesse. O salário é de R$ 1.851 por 20 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de junho no setor de pessoal da Prefeitura de Lajeado. O processo seletivo simplificado é por prova de títulos. O Parque João Batista Marquesi está se transformando para acolher os visitantes da 15ª edição da Sinofest. O evento começa amanhã e segue nos dias 4, 5, 10, 11 e 12 de junho em Encantado. Vão ser 2 finais de semana para o consumo de carne suína e fomentar a economia, o turismo e o debate de temas que são relevantes para a região. Confira agora o comentário sobre economia e inovação com Eloni Salve. Boa noite, professor. Olá. Um dos temas espinhosos que o nosso governo provisório está enfrentando nesses dias agora é a discussão a respeito dos planos de aposentadoria pública para o cidadão brasileiro. Obviamente que nós, como cidadãos, você que está na idade de se aposentar, já se aposentou, pensa que o governo deve manter as coisas como estão e, às vezes, até aumentar a nossa renda como aposentados. E a gente tem razão, mas a conta não fecha e todo ano o governo enfrenta déficit em cima de déficit. E esse ano ele passa dos 100 bilhões de reais, ou seja, uma conta realmente impagável. E por que a gente chega nesse estado de estar numa situação difícil e que tem que mudar as coisas? Por várias razões. Primeiro, se a gente faz um plano de previdência privada, o que a empresa de previdência privada faz com aquele dinheiro? Ela normalmente aplica esse recurso, mantém ele num fundo aplicado em lugares ou aplicações ou investimentos que rendem dinheiro. E o fundo vai crescendo ao longo do tempo. No caso do governo, o que ele faz com o dinheiro que a gente aporta à Previdência? Ele gasta. E ao gastar, no momento seguinte, não tem mais o recurso para dispor para pagar a conta das aposentadorias ou dos benefícios dos aposentados. E aí depende exclusivamente das entradas daquele período, né, para que ele possa dar conta. E as entradas vêm diminuindo enquanto que as saídas vêm aumentando. Além disso, nós temos o problema da idade média das pessoas, ou seja, a expectativa de vida das pessoas está aumentando todo ano. Estima-se que mais ou menos a cada ano as pessoas vivam em média mais meio ano. Ou seja, nós ficamos cada vez mais velhos e vivendo cada vez mais. Ou seja, também dependendo mais da aposentadoria por um tempo maior. E aí não há recursos que chegam. Então é um tema que tem que resolver de alguma maneira e resolver o quanto antes, porque a vaca pode secar aí na frente e todo mundo sai perdendo. Não é só aqueles que entrarão no sistema que sairão perdendo. Aqueles que já estão no sistema também entrarão no problema de falta de recursos. E isto já vem acontecendo. Os aposentados já sabem bem disso, que normalmente a sua aposentadoria, o seu ganho, não acompanha sequer o processo inflacionário. Quem dirá acompanhar o salário mínimo ou ter algum ganho. Então, nós já temos um problema de que os aposentados não têm uma remuneração adequada e continuada ao longo do tempo. E isso só vem a piorar nos últimos anos e deverá piorar ainda mais nos próximos anos se não resolvermos o problema. Uma das fórmulas que me agrada, por exemplo, é estabelecer o limite mínimo de aposentadoria, de idade de aposentadoria, e cada ano ou a cada 2, 3 anos revisar esse limite de acordo com o aumento da expectativa de vida da população, o que parece e é bastante razoável. Além disso, está se discutindo também o equilíbrio da idade de aposentadoria entre homens e mulheres, que hoje é de 5 anos a menos para as mulheres. É uma questão que deve ser debatida, deve ser colocada na pauta, para ver o quanto isso ainda hoje cabe, dada as novas realidades que nós temos de igualdade de gênero. E assim por diante, ou seja, o que é mais certo? Temos que resolver o problema e o quanto antes. Não há
como deixar esse problema para o futuro. No futuro, ele cobrará um preço muito maior do que o atual. Então, é bom resolver logo. Na próxima semana, voltamos com mais um comentário de economia ou de tecnologia. Obrigado, professor. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã a massa de ar frio continua atuando sobre o estado e proporciona outro dia de sol e nuvens. As primeiras horas da sexta-feira vão ser frias e com nevoeiro. A temperatura em Lajeado fica entre 8 e 16 graus. Já em Arvorezinha fica mais frio, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Na cidade de Progresso, a temperatura fica entre 7 e 15 graus. A seguir, a gente fala sobre vestibular de inverno. Voltamos depois do intervalo. No dia 4 de junho, acontece o troféu Lajeado de Atletismo na pista atlética do Estádio Olímpico da Univates. Crianças e adolescentes nascidos entre os anos de 1999 e 2007 vão participar das competições de corrida, salto em distância, salto em altura e arremesso de peso. As atividades começam às 9 da manhã. A competição faz parte do calendário oficial da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 300 atletas de 10 equipes de todo o estado vão participar. No último jogo pela Liga Nacional, a ALAF perdeu para o Magnus Futsal. Com o resultado, a equipe ocupa a 18ª posição com 3 pontos. O próximo desafio do time de Lajeado pela Liga é o Tubarão, em Santa Catarina. O jogo é amanhã, às 8h15 da noite. Depois desse confronto, a ALAF tem 7 jogos seguidos em casa. Oportunidade de reverter o quadro de derrotas na Liga Nacional. A Univates recebe inscrições para o vestibular de inverno até segunda-feira. A prova única de redação é dia 12 de junho, a partir da 1h30 da tarde, com duração de 2 horas e 30 minutos. Nessa edição, 45 cursos estão com vagas disponíveis. E o acesso ao curso de odontologia também é pela prova do vestibular. O pessoal observou, né, que às vezes um candidato que já tenha feito uma graduação, que gostaria de fazer o curso de odonto, né, cursar a odontologia, mas que não tem feito nos últimos anos o Enem, né? Então essa é a alternativa que ele tem agora de participar do processo seletivo através da prova única de redação. Fica aí o destaque de que a gente tem até segunda-feira, dia 6, para fazer as inscrições. Então quem ainda não fez a sua inscrição pode aproveitar esses últimos 5 dias para fazer. E no dia 7 ainda tem tempo para pagar a taxa de inscrição, que sem o pagamento o candidato não está apto para fazer a prova. Isso para os cursos regulares da instituição, R$ 60, e para a medicina a taxa diferenciada, o valor de R$ 95. A prova é no dia 12 desse mês, a partir da 1h30 da tarde. A gente sempre recomenda que o candidato chegue mais cedo, né? Então o início da prova é às 13h30. Que ele venha mais cedo, uns 30 minutos, especialmente aqueles que ainda não estão familiarizados com o campus da instituição, né, para que eles procurem o prédio e a sala onde efetivamente vão fazer a prova. De orientações, o candidato, nos dias aí que antecedem a prova, ele deve acompanhar os noticiários, enfim, os assuntos que estão na mídia, para ficar inteirado do que está acontecendo ao redor dele, porque pode ser um dos temas da redação. Geralmente a gente tem um texto, né, que serve de embasamento, de ponto de partida, vamos dizer assim, e aí a partir desse texto é que são depois estabelecidas as propostas para o candidato produzir o seu texto. As inscrições para o curso de medicina também vão até 6 de junho, mas o ingresso ocorre apenas com a nota do Enem de 2015, 2014 ou 2013. A lista dos classificados vai ser divulgada até o dia 10 desse mês. Inscrições podem ser feitas no atendimento Univates ou pelo site univates.br/vestibular. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.